Ingrid está aí para uma conversa de mulher para mulher. Olá, ouvinte que acompanha nossas conversas. Estou lendo o livro Mulher Guiada por Propósito, da autora Clara Menezes. Gostei tanto que quero compartilhar com você. Ela escreve que há uma verdade simples, mas profunda, que atravessa toda a Escritura. Obediência é amor em ação. Jesus mesmo disse que, se o amamos, guardaremos seus mandamentos. Não se trata de legalismo, não se trata de seguir regras para ganhar aprovação. Trata-se de uma resposta natural do coração que foi transformado pelo amor de Deus. Quando realmente compreendemos o que Deus fez por nós, quando entendemos a profundidade da sua graça e a imensidão do seu amor, a obediência deixa de ser um fardo e se torna um privilégio. Tornamo-nos dispostas a fazer o que Ele pede, e não porque somos obrigadas, mas porque confiamos que seus caminhos são sempre melhores que os nossos. Mas sejamos honestas, a obediência nem sempre é fácil. Há momentos em que Deus nos pede coisas que não fazem sentido para a nossa mente racional, que desafiam a nossa zona de conforto, que exigem renúncia de coisas que nós amamos. Há momentos em que a obediência custa caro, quando significa deixar relacionamentos prejudiciais, abrir mão de oportunidades tentadoras, perdoar quem nos feriu profundamente ou permanecer em uma situação difícil porque sabemos que é onde Deus nos quer. Nesses momentos, a obediência se torna um ato de adoração, uma declaração de que confiamos em Deus mais do que confiamos em nós mesmas, que acreditamos que Ele vê o que nós não vemos e sabe o que nós não sabemos. A mulher guiada por propósito é uma mulher que aprendeu a obedecer prontamente, mesmo quando não entende completamente. Ela sabe que a obediência parcial é desobediência disfarçada, que não podemos escolher os mandamentos que vamos seguir e ignorar e os que nos incomodam. Ela sabe que Deus não está interessado apenas em nossos grandes gestos de fé, mas também nas pequenas obediências diárias, nas decisões cotidianas de escolher o caminho estreito quando o largo parece mais atraente. E ela descobriu um segredo poderoso. Toda vez que obedecemos a Deus, mesmo quando é difícil, experimentamos uma paz que transcende toda a compreensão, uma confirmação interna de que estamos no caminho certo, caminhando na vontade perfeita daquele que nos ama incondicionalmente. Quando dizemos que confiamos em Deus, então obedeceremos ao que Ele nos manda. Mas há uma diferença crucial entre ter fé e viver pela fé. Muitas de nós professamos acreditar em Deus, mas as nossas vidas não refletem essa crença. Dizemos que confiamos nele, mas tomamos decisões baseadas apenas no que é seguro, calculável, previsível. Dizemos que Ele é poderoso, mas vivemos como se tudo dependesse apenas de nós. A fé verdadeira, a fé que agrada a Deus, não é aquela que apenas assente intelectualmente às verdades bíblicas. É aquela que se move, que age, que dá passos concretos baseados na palavra de Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. A fé que se move é a fé de Abraão, que deixou tudo sem saber para onde ia. É a fé de Noé, que construiu uma arca em terra seca, quando nunca havia chovido. É a fé de Esther, que arriscou a própria vida para cumprir seu propósito.
É a fé das mulheres na Bíblia que não se conformaram com o status quo, mas ousaram acreditar que Deus tinha algo maior. Essa fé não é cega, ela é informada pela palavra e confirmada pelo Espírito. Mas ela se recusa a ficar paralisada pelo medo, pela dúvida ou pela necessidade de ter todas as respostas antes de se mover. Ela entende que Deus muitas vezes só revela o próximo passo quando damos o primeiro. Se você está esperando ter todas as garantias antes de obedecer ao chamado de Deus, talvez espere para sempre. A fé não funciona assim. Deus nos chama a confiar nele no escuro, a dar passos sem ver todo o caminho iluminado, a crer que ele vai nos sustentar mesmo quando não sabemos como. E aqui está a beleza. Cada vez que você age em fé, sua vida cresce. Cada vez que você escolhe confiar apesar do medo, você se torna mais forte, mais corajosa, mais convicta de que Deus é fiel. A fé é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais ela se fortalece. Então, pare de esperar condições perfeitas e comece a se mover. Dê o passo que está na sua frente, faça o que você sabe que Deus está te pedindo para fazer e confie que Ele cuidará do resto. Me faz andar do teu lado, Senhor. Me faz viver o melhor do meu ser, pra te seguir, pra te amar, pra te servir. Cuida de mim, não me deixes falhar. Meu coração pode me enganar, mas tu, Senhor, eu sei que não vais me abandonar, não. Guia os meus passos, Senhor, me encoraja pra falar do teu amor. Me ensina a amar os meus irmãos, me dá força pra crescer, guardar meu coração. Guia os meus passos, Senhor, me encoraja pra falar do teu amor. Me ensina a amar os meus irmãos, me dá força pra crescer, guardar meu coração. Cuida de mim, não me deixes falhar. Meu coração pode me enganar, mas tu, Senhor, eu sei que não vais me abandonar, não. Guia os meus passos, Senhor, me encoraja pra falar do teu amor. Me ensina a amar os meus irmãos, me dá força pra crescer, guardar meu coração. Guia os meus passos, Senhor, me encoraja pra falar do teu amor. Me ensina a amar os meus irmãos, me dá força pra crescer, guardar meu coração.